Irmãos, o que eu vou compartilhar com vocês hoje vai mexer com a sua fé. Vai te fazer olhar para o mundo ao seu redor com outros olhos. Porque quando Deus começa a falar, Ele usa os céus, a terra e até mesmo os rios para nos alertar. E o Rio Jordão, esse rio sagrado que já foi palco de milagres, curas e revelações divinas, está gritando. E a pergunta que fica é: será que estamos ouvindo? Talvez você já tenha visto notícias estranhas sobre o que está acontecendo lá. Águas que de repente se tornam vermelhas como sangue. Sons misteriosos que ecoam como trombetas. Descobertas arqueológicas que parecem saídas direto das páginas do Apocalipse. Mas será que isso é coincidência? Será que é só fenômeno natural? Ou será que Deus está, mais uma vez, usando esse rio como um relógio profético para despertar o seu povo? Fica comigo até o fim, porque o que está acontecendo ali pode ser um dos sinais mais fortes de que Jesus está voltando. O Rio Jordão nunca foi um rio qualquer. Ele é um dos locais mais mencionados na Bíblia, e cada vez que aparece, está envolvido em algo grandioso. Foi nele que os israelitas atravessaram para entrar na terra prometida. Foi nele que Naamã, um general sírio, foi curado da lepra após mergulhar 7 vezes, obedecendo à palavra do profeta Eliseu. E foi ali, naquele mesmo rio, que João Batista batizou Jesus, e os céus se abriram, e a voz do Pai ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Agora imagine só, o mesmo rio onde o Espírito Santo desceu como pomba, hoje é cenário de tremores misteriosos, sons vindos das profundezas e até descobertas que os próprios cientistas não conseguem explicar. Turistas que visitam o local relatam uma atmosfera espiritual tão intensa que muitos caem de joelhos chorando, sem saber explicar o que estão sentindo. É como se algo antigo estivesse despertando, como se Deus estivesse abrindo novamente os céus, mas dessa vez, não só para anunciar um começo, e sim para nos alertar sobre o fim. Há poucos meses, eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel, e é por isso que a gente vai dar essa oportunidade, uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus, e ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. Uma equipe de arqueólogos investigava uma parte do Rio Jordão que estava quase seca, por causa da estiagem severa que atinge a região. Eles perceberam que o solo do leito do rio estava tremendo, e quando cavaram, encontraram algo que ninguém esperava. Uma estátua gigantesca com mais de 3 metros de altura, com asas e inscrições desconhecidas, como se fosse um anjo, mas com uma presença perturbadora. Irmão, será que isso é apenas arte de uma civilização antiga? Ou será um lembrete das Escrituras que falam dos anjos que foram aprisionados até o dia do juízo? A Bíblia diz em Judas 1:6: "E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, Ele tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia." Será que o que foi selado está começando a ser revelado? O livro de Apocalipse menciona os 4 anjos presos no rio Eufrates. Mas será que o Jordão, com toda a sua simbologia, também abriga mistérios do fim dos tempos? E não para por aí. Após o achado da estátua, outro evento chamou a atenção do mundo. A água do Rio Jordão ficou vermelha. Não estamos falando de um tom leve, mas de uma cor intensa, como se fosse sangue. Imagens rodaram o mundo, deixando muitos perplexos. Os cientistas tentaram justificar com algas, com sedimentos minerais, mas não encontraram explicação definitiva. E para quem conhece a palavra, isso soa familiar. Lá em Êxodo 7, Deus transforma o Nilo em sangue, como sinal de juízo. E em Apocalipse 16, o segundo anjo derrama sua taça, e o mar se torna como sangue de um morto. Coincidência? Não, irmão. Tudo isso foi profetizado. O Espírito Santo está nos chamando ao arrependimento. E não é mais tempo de brincar de ser crente. Quando a natureza começa a se comportar de forma sobrenatural,
é porque o céu está chamando nossa atenção. Quando um rio sagrado começa a falar, é porque a terra geme, como diz Romanos 8:22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Estamos nos dias finais e o relógio profético está acelerando. A pergunta que eu te faço é: você está pronto? Você está vigiando como Jesus mandou? Porque os sinais estão todos aí. Em Israel, em Jerusalém, no Rio Jordão, no Monte do Templo, nos céus, nos terremotos, na apostasia crescente. Tudo aponta para a volta gloriosa de Jesus Cristo. E sabe o que mais me chama a atenção? É que ao longo da história Deus sempre falou através de sinais na terra e na natureza. Foi assim com Noé, foi assim no Egito, foi assim com Jesus e será assim nos últimos dias. Só não percebe quem não quer. A diferença entre os que serão salvos e os que se perderão muitas vezes é justamente isso: estar atento ao que Deus está dizendo agora. Se o Rio Jordão está falando, será que você está ouvindo? No próximo tópico, eu vou te mostrar o que foi encontrado debaixo dessas águas sagradas. Uma descoberta que está fazendo teólogos, arqueólogos e até ateus questionarem tudo o que sabiam. É algo tão chocante, tão misterioso, que pode ser a prova física de um tempo bíblico que está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Fica comigo, porque você precisa ver isso. Irmãos, preparem o coração, porque o que vou revelar agora parece roteiro de filme, mas é real. Aconteceu de verdade e está sacudindo até mesmo os mais céticos. A Bíblia nos diz que, nos últimos dias, coisas ocultas seriam reveladas, que os mistérios antigos viriam à tona. E foi exatamente isso que aconteceu quando arqueólogos começaram a investigar um trecho seco do Rio Jordão. O que eles encontraram enterrado ali, sob camadas de lama e pedra, é simplesmente assustador e profético. Eles esperavam encontrar sedimentos, talvez restos de civilizações antigas, mas o que surgiu diante deles foi uma estátua gigantesca, com mais de 3 metros de altura, esculpida com uma perfeição incomum. Tinha asas colossais dobradas sobre as costas, inscrições estranhas nos braços e um semblante que muitos descreveram como perturbador. Um rosto sereno, sim, mas com um olhar vazio, como se observasse quem o olhasse de volta. Uma presença pesada, silenciosa, sobrenatural. Logo começaram as especulações. Seria um anjo? Um monumento pagão? Ou algo muito mais profundo e sombrio? A Bíblia fala de seres que foram lançados fora do céu, anjos que se rebelaram. Gênesis 6 nos apresenta os filhos de Deus que desceram e tomaram para si mulheres humanas, gerando os Nefilim, gigantes, híbridos, guerreiros de renome. Esses seres não estavam em conformidade com o plano divino. Foram julgados, e muitos estudiosos acreditam que seus pais, os anjos caídos, foram lançados nas profundezas, selados, aguardando o dia do juízo. Judas 1,6 nos diz: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. A estátua achada no leito do Jordão, com feições angelicais e inscrições que nenhum especialista conseguiu identificar até agora, reacende essa discussão. Seria apenas um símbolo religioso de uma civilização antiga? Ou poderia ser um marcador, um selo, algo que apontava para a prisão ou presença desses seres? Mais ainda, porque estava justamente no Rio Jordão. Esse rio tem sido cenário de revelações, batalhas espirituais, transformações divinas. Foi no Jordão que Jesus foi batizado e o céu se abriu. Foi ali que o profeta Eliseu dividiu as águas com o manto de Elias. Foi ali que Josué guiou o povo de Israel para dentro da terra prometida. O Jordão representa transição, confronto entre o natural e o espiritual. Agora esse mesmo rio parece estar entregando seus segredos. Essa estátua não é uma imagem qualquer. Ela carrega algo que parece ultrapassar os limites da arqueologia. Como se não bastasse, especialistas identificaram que as marcas no corpo da estátua, inscrições profundas, não pertencem a nenhum idioma conhecido. Algumas parecem até com caracteres pré-hebraicos, outras com símbolos sumérios, outras ainda completamente inclassificáveis.
uma mistura que foge da lógica humana. E o mais intrigante, ela estava em uma posição como quem aguarda, de pé, com as mãos cruzadas sobre o peito, os olhos semicerrados e as asas protegendo suas costas como se tivesse sido congelada no tempo. Uma imagem de reverência ou de contenção? Alguns teólogos estão levantando uma hipótese ousada, mas que bate com a escatologia bíblica. E se essa estátua não for apenas arte ou homenagem, mas manifestação física de algo que está prestes a despertar? Algo que foi contido há milênios e que agora, nos dias finais, começa a emergir? Lembra de Apocalipse 9:14? Lá fala de 4 anjos presos no rio Eufrates, aguardando para serem soltos no momento certo. Mas será que o Jordão também guarda seus segredos? Será que o Jordão, esse palco de encontros com o divino, pode se tornar agora o palco de uma libertação sombria? Não é à toa que tantas manifestações espirituais estranhas vêm acontecendo ao redor do rio. Pessoas relatando visões, sons inexplicáveis, sensações intensas, como se o mundo espiritual estivesse mais próximo da superfície do que nunca. E isso, irmãos, nos alerta. Porque quando os céus se abrem para um mover de Deus, também se intensificam as batalhas espirituais. O apóstolo Paulo nos lembra que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Esses sinais não estão aí por acaso. A volta de Jesus está próxima. O relógio profético está avançando e o que estava oculto está sendo revelado. Não podemos fechar os olhos. Não podemos tratar essas descobertas como simples curiosidades. Cada uma delas carrega um chamado ao arrependimento, uma advertência, uma convocação à santidade e vigilância. Se debaixo do Jordão foi revelado algo que aponta para os dias de Noé, quando anjos caídos caminharam entre os homens, então isso não é só arqueologia. É profecia se cumprindo. No próximo tópico, eu vou te mostrar o que veio depois dessa descoberta. Sons como trombetas, tremores misteriosos e uma mudança drástica na cor das águas do Jordão. Um fenômeno que muitos já estão chamando de juízo visível. Fica comigo, porque o que está acontecendo agora é urgente. E você precisa saber como isso se conecta com o fim dos tempos. Irmãos, se até agora você estava com dúvidas de que estamos vivendo algo fora do comum, o que vou te contar agora pode ser a confirmação que você estava esperando. Algo está acontecendo no Rio Jordão. Algo que nem a ciência consegue explicar totalmente e que tem deixado especialistas desconcertados. O que antes era um rio calmo, símbolo de renovo espiritual, se transformou em cenário de sinais visíveis, barulhentos e até assustadores. Não são apenas símbolos, são avisos, são ecos do céu, gritando para acordar uma geração sonolenta. Tudo começou com uma mudança misteriosa na cor das águas. O que antes era transparente e sereno se tornou um vermelho profundo, como se fosse sangue. Vídeos viralizaram. Pessoas se perguntavam se era uma montagem, se era algum tipo de contaminação. Cientistas correram para tentar justificar. Alguns disseram ser algas vermelhas, outros citaram o acúmulo de ferro ou sedimentos. Mas nada batia. A concentração era intensa demais, o fenômeno muito localizado e o tempo muito preciso. Era como se o céu tivesse marcado uma data, uma hora exata, para mostrar ao mundo que algo espiritual estava acontecendo. Essa não foi a primeira vez que vimos um rio ficando vermelho. Em Êxodo 7, Deus transforma o rio Nilo em sangue como um sinal de juízo contra o Egito. Foi o primeiro dos 10 julgamentos que caíram sobre Faraó. E veja, irmãos, Deus começou com a água. A água que sustenta, que limpa, que alimenta, virou símbolo de morte. Isso não é coincidência. Em Apocalipse 16, 3, 4, vemos algo semelhante. O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, e ele se torna como sangue de morto. Depois, o terceiro anjo faz o mesmo com os rios e fontes de água. Isso é juízo. Isso é Bíblia. Agora, quando o Rio Jordão, o mesmo rio onde Jesus foi batizado, começa a apresentar esse sinal, o que isso pode significar? Será que estamos presenciando um cumprimento literal do que antes lemos apenas como figura de linguagem? Mas não parou por aí. Ao mesmo tempo em que as águas se tingiram de vermelho, moradores começaram a relatar sons misteriosos vindo das profundezas.
Não eram barulhos comuns. Era como um toque de trombeta, um som metálico, grave, vibrante, que ecoava pela terra e fazia até o chão tremer. Alguns disseram que pareciam buzinas antigas. Outros compararam a sons de guerra nos céus. Quem conhece as Escrituras sabe. Trombetas têm um papel profético essencial. Elas anunciam momentos decisivos. Nos tempos do Antigo Testamento, o som da trombeta convocava o povo à batalha, ao arrependimento, ao culto, à reunião com Deus. Em Apocalipse, 7 trombetas são tocadas por anjos, cada uma marcando um novo juízo sobre a terra. E Jesus, em Mateus 24:31, disse que ao som da grande trombeta, os eleitos serão reunidos dos 4 cantos da terra. Irmão, será que esse som não é apenas um ruído da terra, mas uma advertência espiritual, um anúncio de que o tempo está curto, que o relógio profético chegou nos minutos finais? A Bíblia diz que antes da volta de Jesus, sinais apareceriam no céu e na terra, e que esses sinais seriam tão fortes que até os incrédulos ficariam sem palavras. E veja o que está acontecendo. Rios ficando vermelhos, criaturas marinhas aparecendo onde não deveriam estar, estátuas de seres estranhos sendo desenterradas, relíquias e objetos do passado ressurgindo, e agora, sons que ecoam como se os céus estivessem abrindo. Eu sei que para alguns isso pode parecer exagero. Alguns podem dizer, sempre houve sons estranhos, ou isso já aconteceu em outros lugares. Sim, mas nunca no Rio Jordão. E nunca todos esses sinais juntos em sequência, num curto espaço de tempo, enquanto Israel volta aos noticiários diariamente, o monte do templo volta a ser disputado, e os olhos do mundo se voltam novamente para o Oriente Médio. É como se tudo estivesse convergindo, como se Deus estivesse levantando a voz, como se Ele estivesse dizendo, acorda, meu povo, volta para mim, santifica-te, porque grandes coisas estão por acontecer. Esses sinais não são para nos assustar, eles são para nos preparar. São como as dores de parto que antecedem o nascimento de uma nova era. O mundo está gemendo, a criação está clamando, o Jordão está gritando, e nós, como igreja, precisamos abrir os olhos espirituais. A profecia não é apenas algo que lemos, ela está se desenrolando diante dos nossos olhos. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim, ele não disse para a gente correr, nem se esconder. Ele disse, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. E é isso que eu te encorajo a fazer. Levanta a cabeça. Para de olhar só para o noticiário. Para de alimentar medo. Começa a alimentar fé. Porque enquanto o mundo entra em desespero, os filhos de Deus entram em propósito. A nossa missão é brilhar mais forte nas trevas, mostrar que há esperança, que há salvação, que Jesus está voltando sim, mas para buscar um povo preparado. No próximo tópico, vamos mergulhar ainda mais fundo, porque depois desses sinais sonoros e visuais, algo ainda mais extraordinário foi descoberto. Um artefato antigo que muitos acreditam ser a própria Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do Antigo Testamento. Um símbolo de aliança, presença e poder divino. Fica comigo, porque a revelação está só começando. Ou contar agora parece inacreditável, mas é real. À medida que o Rio Jordão continua recuando, revelando seu leito seco e silencioso, os mistérios que estavam enterrados há milênios começam a emergir. E entre pedras, lama e areia, arqueólogos e pesquisadores encontraram algo que tirou o fôlego até dos mais experientes. Uma descoberta que, se confirmada, pode ser uma das maiores confirmações de profecias bíblicas já vistas em nosso tempo. E o que é mais impressionante? Não estamos falando de ficção, mas de história viva nascida nas páginas da Bíblia, e agora se revelando diante dos nossos olhos. Após os fenômenos das águas vermelhas e dos sons de trombeta, uma nova equipe de arqueólogos, movida pela atenção mundial ao Rio Jordão, decidiu aprofundar as investigações. Usando tecnologias modernas de escaneamento do subsolo e drones de mapeamento térmico, eles detectaram um sinal incomum, algo metálico, antigo, enterrado sob camadas de sedimento que pareciam ter sido intocadas por séculos. E ali, entre as rochas,
Eles encontraram o que muitos estão chamando de a relíquia mais sagrada do Antigo Testamento, a possível Arca da Aliança. Sim, a Arca da Aliança, aquela que foi construída por Moisés sob ordem direta de Deus, conforme descrito em Êxodo 25. A arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo, que ia adiante de Israel nas batalhas, que ficava no Santo dos Santos, no tabernáculo e depois no Templo de Salomão. A arca que, segundo a tradição, foi escondida antes da destruição do templo e nunca mais foi vista. E agora, irmãos, sinais claros da existência desse objeto começaram a emergir no mesmo rio onde os sacerdotes pisaram com a arca, e as águas se abriram para que Israel atravessasse rumo à terra prometida. Josué 3. Você consegue entender o simbolismo profético disso? É como se Deus estivesse dizendo: aquilo que marcou o começo da jornada do meu povo, agora está voltando à tona no fim dos tempos. Mas não foi só a arca. Junto dela, outros objetos foram encontrados. Relíquias de guerra. Armas antigas, corroídas pelo tempo, mas ainda identificáveis. Pontas de lanças de ferro, lâminas de espadas, escudos de bronze rachados e até inscrições hebraicas esculpidas em alguns fragmentos. A datação por carbono sugere mais de 2000 anos de existência. Isso nos leva diretamente ao tempo dos reis de Israel, como Saul e Davi, e talvez até aos Macabeus, guerreiros que lutaram para restaurar a adoração ao Deus de Israel diante da opressão. Alguns estudiosos acreditam que essas armas podem ter sido lançadas ao rio propositalmente, como um ato simbólico de rendição, ou quem sabe como um ritual de santificação antes das batalhas. Outros levantam a hipótese de que o Jordão foi palco de um confronto histórico que não foi registrado nos textos bíblicos, mas que agora está sendo revelado como parte do mover soberano de Deus para despertar nossa geração. E sabe o que tudo isso representa, meu irmão? Que Deus não esqueceu, que a história que ele escreveu continua sendo revelada, e mais, que a arqueologia está começando a falar a linguagem da profecia. Lembre-se do que Jesus disse aos fariseus quando eles pediram sinais. Vocês sabem interpretar os sinais do tempo, mas não discernem os sinais espirituais. Mateus 16, 3, parafraseado. Hoje, o mundo olha para essas descobertas como mera coincidência histórica. Mas nós que temos o Espírito Santo, discernimos algo muito mais profundo. Estamos vendo sinais do fim dos tempos brotando da terra. A Arca da Aliança representa presença, santidade e juízo. Onde ela estava, Deus se manifestava. Mas também onde havia pecado, havia correção. Lembra de Uzá que tocou na arca indevidamente e foi fulminado? Isso nos lembra que o Deus da aliança também é o Deus da justiça. E se a arca está voltando à tona, nem que seja simbolicamente, pode ser um sinal claro de que Deus está dizendo: estou voltando a habitar entre o meu povo, mas antes julgo a terra. Não dá para ignorar esse chamado. Não dá para ver essas coisas e continuar vivendo como se tudo estivesse normal. Não está. O mundo mudou. O rio mudou. O céu está emitindo sons. O fundo da terra está mostrando o que foi selado. E a profecia está se cumprindo. Irmãos, Deus está nos chamando para um despertar espiritual. Ele está dizendo: lembra da aliança. Volta ao primeiro amor. Purifica-te, santifica-te, porque grandes coisas estão por vir. Isso não é religião. Isso é realidade espiritual. É Bíblia viva. E o mais incrível é que ainda não acabou. Porque após encontrarem essas armas e essa possível arca, os mergulhadores e arqueólogos continuaram explorando a área. E o que descobriram em seguida é de arrepiar. Um tesouro escondido com inscrições que apontam diretamente para o povo de Deus, para o templo e para a herança sagrada de Israel. Símbolos que falam de fé, luta e esperança. No próximo tópico, eu vou te mostrar esse tesouro surpreendente que estava escondido debaixo das águas. E vamos entender juntos porque tudo isso está vindo à luz justamente agora, nos dias em que tantos perderam a fé e tantos outros estão clamando por um sinal. Fica comigo, porque o Rio Jordão ainda não parou de falar. Irmãos, o que vou compartilhar agora vai tocar seu coração de uma forma diferente.
Porque entre os achados sobrenaturais que têm emergido das águas do Rio Jordão, esse rio tão carregado de significado espiritual, está algo que carrega não apenas história, mas também esperança, fé e profecia viva. Quando mergulhadores acreditavam que já haviam visto tudo, após encontrarem armas antigas e vestígios de guerra sagrada, eles toparam com algo que parecia brilhar mesmo em meio à lama e à escuridão. E o que surgiu diante deles foi um tesouro escondido, como se o tempo tivesse guardado ali, em silêncio, uma mensagem do céu para a nossa geração. O primeiro a avistar foi um mergulhador experiente que relatou ter sentido um calor estranho vindo de uma área do leito do rio. Ao cavar com as mãos, ele encontrou uma pequena abertura entre duas rochas. E ali, protegidos por camadas de sedimento, estavam objetos preciosos: ouro, prata, pedras preciosas, moedas antigas e anéis com inscrições hebraicas. Mas mais do que o valor material, o que chamou a atenção foi o simbolismo. Havia menorás esculpidas, ramos de oliveira, pombas, estrelas de Davi e, entre eles, um selo de pedra com o desenho de um anjo de 6 asas triunfando sobre uma serpente enrolada. Sim, um anjo serafim, como descrito em Isaías 6, onde os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Um ser celestial sobre um símbolo de maldição, a serpente. Irmãos, isso não é apenas arte antiga. Isso é mensagem espiritual embutida na arqueologia. Um símbolo de vitória espiritual, de autoridade divina sobre o mal, de um Deus que continua reinando mesmo em meio ao caos. Muitos estudiosos estão chamando esse selo de a assinatura de Deus nas profundezas do Jordão. É como se o próprio céu estivesse dizendo: ainda estou no controle, ainda tenho planos, ainda falo com o meu povo. E a pergunta é: por que esse tesouro estava ali? Por que foi escondido? Alguns acreditam que ele possa ter sido parte dos tesouros do templo, retirado às pressas durante uma invasão, talvez pelos próprios sacerdotes que queriam preservar objetos sagrados de saqueadores. Outros creem que se trata de um tesouro pessoal, de famílias judaicas que, fugindo de guerras, enterraram suas preciosidades à beira do Jordão, confiando que ali estariam seguras. Mas existe uma outra teoria que tem ganhado força entre rabinos, teólogos e estudiosos da escatologia, de que esse tesouro foi uma oferta voluntária, um tributo, uma entrega espiritual feita por alguém que reconhecia que o verdadeiro valor da vida está em Deus. E por isso, o colocou nas águas do Jordão, o rio das alianças, o rio do arrependimento, o rio onde Jesus foi batizado. Isso me lembra o que Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E, irmãos, talvez esse tesouro escondido seja um lembrete direto para essa geração tão obcecada por dinheiro, poder e aparência. Deus está nos perguntando: onde está o seu coração? Porque o que foi enterrado lá, no silêncio das águas, hoje vem à tona como um grito de volta ao que é eterno. E mais, tudo isso está acontecendo em um tempo de grande escuridão espiritual. Uma geração distraída, cansada, ansiosa, dividida. Uma igreja que muitas vezes se esqueceu do primeiro amor. Mas o Rio Jordão está falando. E ele não fala com palavras, mas com sinais. O sangue nas águas, os sons nas profundezas, os objetos esquecidos, o anjo triunfando sobre a serpente. São como trombetas espirituais dizendo: volta, meu povo, volta ao altar, volta à aliança. E há um detalhe ainda mais emocionante. Ao lado desse tesouro, mergulhadores encontraram um anel de prata com uma inscrição grega que, após semanas de análise, revelou as palavras: luz do mundo. Exatamente como Jesus se descreveu em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, que confirmação! A luz do mundo esteve no Jordão, foi batizado ali. E agora, a mensagem que emerge do fundo do rio é clara. A luz está voltando, a escuridão está se dissipando, e o rei está prestes a retornar.
Talvez você esteja se perguntando: o que tudo isso tem a ver comigo? Irmão, tudo, porque essas descobertas não são apenas históricas, são espirituais, são para você. Deus está falando com a sua igreja, está nos chamando à vigilância, ao arrependimento, ao despertar. O tempo da apatia acabou. Não dá mais para viver distraído, esperando um sinal do céu enquanto o céu está gritando na terra. E não acabou, porque após esses achados impressionantes, o cenário profético se intensificou ainda mais. Um novo fenômeno natural aconteceu bem ao lado do local da descoberta. Milhares de sapos começaram a surgir em massa em um trecho isolado do Jordão, lembrando diretamente a praga das rãs no Egito. Coincidência? Ou mais um toque do céu para acordar o mundo espiritual? Irmãos, o que vou compartilhar agora é ao mesmo tempo perturbador e profético. É como se as camadas entre o natural e o espiritual estivessem se rompendo, e o que estava oculto começasse a emergir com força total. Depois das descobertas arqueológicas no leito do Rio Jordão, armas sagradas, selos angelicais e até possíveis vestígios da Arca da Aliança, um novo fenômeno deixou a comunidade científica e espiritual em choque. E mais uma vez, a Bíblia parece estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo começou alguns dias depois da aparição das Águas Vermelhas e do achado do tesouro. Habitantes das margens do Jordão começaram a ouvir um som insistente ao anoitecer. Não era mais o som de trombetas que ecoavam ao longe, mas um croar intenso, grave, contínuo, como se algo estivesse se multiplicando embaixo das árvores, nas margens, no silêncio da noite. Quando pesquisadores foram verificar, se depararam com uma cena impressionante. Milhares de rãs aglomeradas em um único trecho do rio. Não era algo espalhado pela natureza, como seria de se esperar. Era um ajuntamento anormal, concentrado, quase cerimonial. E quem conhece a palavra de Deus já ligou os pontos na hora, porque esse sinal é antigo, é bíblico e é espiritualmente profundo. Em Êxodo 8, Deus envia a segunda praga ao Egito, a praga das rãs. Como juízo contra Faraó, por manter o povo de Deus cativo, as rãs saíram do rio e tomaram conta da terra. Entraram nas casas, nos leitos, nos fornos, em todos os lugares. Era como se o próprio Egito estivesse sendo sufocado pelo incômodo da insistência de Deus em dizer: deixe meu povo ir. E agora, no Rio Jordão, em pleno século XXI, o que parece ser apenas um evento natural, carrega um eco profético estrondoso, como se Deus estivesse dizendo: vocês ainda não estão ouvindo? Ainda não acordaram? O tempo está acabando. Alguns tentaram explicar com biologia. Época de reprodução, mudanças climáticas, alterações no ecossistema. Mas o número de rãs, a concentração num único ponto e o desaparecimento súbito delas dias depois, sem deixar rastros, levantaram mais dúvidas do que respostas. Para os que têm olhos espirituais ficou claro. Isso foi um sinal. E não um sinal qualquer, mas um que liga o Egito, símbolo do mundo, da opressão espiritual, com os nossos dias atuais. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: o que aconteceu antes do Êxodo está se repetindo agora antes do arrebatamento. E irmãos, reparem numa coisa. Assim como Faraó endureceu o coração diante dos sinais, muita gente hoje está fazendo o mesmo. Está vendo, está ouvindo, mas não se move, não se arrepende, não muda de vida. A Bíblia nos alerta em Apocalipse 16 que mesmo com juízos visíveis, os homens blasfemaram contra Deus e não se arrependeram das suas obras. E é isso que mais dói ao coração de Deus. Enquanto os sinais aumentam, a igreja parece ter se perdido. Muitos templos estão cheios de gente, mas vazios da presença. Há muito barulho, muita aparência, mas pouco arrependimento verdadeiro. O mundo está caindo em pedaços, mas muitos ainda estão mais preocupados com entretenimento do que com santidade. Mais interessados em bênçãos do que em obedecer à voz do Senhor. E é nesse contexto que as criaturas do abismo começam a se manifestar. Você talvez esteja pensando: como assim criaturas do abismo? Eu te explico. A Bíblia fala que nos últimos dias, portais espirituais seriam abertos. Em Apocalipse 9, uma estrela caída recebe a chave do poço do abismo.
e de lá saem seres sobrenaturais que atormentam os homens. E ainda que isso possa ter múltiplas interpretações, simbólicas e literais, o fato é que estamos vendo manifestações inexplicáveis que indicam que o mundo espiritual está se agitando. Logo após o fenômeno das rãs, mergulhadores que estavam mapeando as áreas profundas do Jordão avistaram uma criatura enorme nadando com velocidade e força impressionantes. Um tipo de lula gigante, com mais de 4 metros de comprimento, com cicatrizes visíveis e comportamento agressivo. Isso, irmãos, num rio, não no mar. Um animal que deveria viver em águas profundas do oceano, agora aparece no rio mais sagrado da história bíblica. Isso não é comum. Isso é sinal. O profeta Isaías já havia falado sobre o Leviatã, uma criatura marinha simbólica que representa o caos e a rebelião contra Deus. Em Isaías 27:1 está escrito: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, ao Leviatã, serpente veloz, e ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Será que estamos presenciando manifestações prévias do que a Bíblia descreve como juízos do fim? Será que o que emerge do Jordão é um aviso não apenas para a natureza, mas para a igreja adormecida? Tudo indica que sim. Os sinais estão se intensificando. Os portões espirituais estão se abrindo. O céu está falando. O mundo está sendo balançado. E a igreja, agora, precisa voltar ao seu lugar. Não no palco, não no aplauso, mas no altar, no jejum, na oração, na santidade. Jesus está voltando, irmãos. E os sinais não estão apenas no céu, estão no chão, nas águas, nas pedras, nos animais, nas descobertas. E mais, em nossos corações, inquietos, angustiados, ansiosos, porque o Espírito Santo está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. E ainda vem mais, porque após todas essas manifestações, algo ainda mais surpreendente apareceu. As ruínas de uma igreja antiga, soterrada por séculos às margens do Rio Jordão. Uma igreja cheia de símbolos cristãos, com mosaicos intactos, com frases exaltando o nome de Jesus. Um templo esquecido, mas que ressurgiu como um apelo. Voltemos à essência da fé. Irmãos, depois de tudo o que vimos até aqui, estátuas de seres caídos, águas que se tingem de vermelho, sons de trombeta ecoando dos céus, relíquias sagradas emergindo do fundo do rio e até manifestações de criaturas estranhas. Talvez o nosso coração esteja tomado por uma mistura de temor e expectativa. E está certo sentir isso, porque quando o céu começa a falar de forma tão clara, o nosso espírito não pode ficar indiferente. Mas Deus não nos chama apenas ao temor, Ele nos chama à esperança. Sim, em meio a tanto juízo, sinais e espanto, há uma mensagem de restauração, de avivamento e de chamada para o arrependimento. E ela está mais viva do que nunca através do que aconteceu nas margens do Rio Jordão. Você lembra que eu falei no tópico anterior sobre uma igreja antiga que foi descoberta? Pois bem, após todos os fenômenos e descobertas, uma equipe que fazia escavações ao sul do local, onde os sinais começaram a surgir, acabou se deparando com ruínas perfeitamente alinhadas. E quanto mais cavavam, mais descobriam que aquilo não era apenas uma construção antiga. Era um templo cristão, provavelmente dos primeiros séculos do cristianismo, com inscrições exaltando o nome de Jesus, representações do batismo e uma cruz de pedra ainda intacta no centro do altar. Imagina a cena. Uma igreja que passou séculos soterrada pelo tempo, esquecida pela história, reaparece no mesmo lugar onde Jesus foi batizado. Isso, meu irmão, não é coincidência. É chamado. É profecia viva. É como se o Senhor estivesse dizendo: minha noiva, desperta. Eu estou voltando, mas quero te encontrar sem mancha, pura, como no início. A redescoberta dessa igreja é simbólica demais para ser ignorada. Ela representa a fé que se perdeu em meio à correria da vida moderna, ao orgulho espiritual, ao entretenimento disfarçado de culto. Representa uma geração que se desviou da simplicidade do Evangelho e trocou a cruz pela conveniência. Mas agora, no fim dos tempos,
O Espírito Santo está cavando as camadas do nosso coração, tirando a poeira da religiosidade para trazer à tona o que há de mais puro: a fé verdadeira, o primeiro amor, a presença de Deus. E é aqui que precisamos entender o que tudo isso significa para nós. Porque a pergunta não é mais o que está acontecendo no Rio Jordão, mas o que está acontecendo comigo, o que Deus está tentando falar comigo através desses sinais, o que eu preciso ajustar, deixar, restaurar, purificar. Irmãos, Deus está mostrando juízo, sim, mas também está oferecendo graça antes do fim. Está sacudindo a terra para despertar os que estão dormindo. Está abrindo as águas para que passemos novamente. Como Israel atravessou o Jordão rumo à promessa, como Jesus mergulhou nelas para cumprir toda a justiça. O Jordão é um convite. Vem para as águas, deixa o velho homem morrer e ressuscita para uma nova vida. Esse é o tempo do arrependimento, da entrega, do jejum e da oração, da busca pela presença. Não é mais tempo de brincar de ser cristão. É hora de viver uma vida cheia do Espírito Santo, de preparar a casa, de vigiar com a lâmpada acesa, como as virgens prudentes da parábola. Porque tudo indica, irmãos, que o noivo está voltando. E é aqui que eu quero orar com você. Sim, porque diante de tantos sinais e revelações, nós não podemos apenas assistir. Temos que responder. Temos que nos render. Temos que orar. Vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigado porque mesmo em meio ao juízo, o Senhor nos oferece esperança. O Rio Jordão está gritando, Senhor, e nós queremos ouvir. Queremos entender, queremos nos render. Pai, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue. Desperta a tua igreja. Remove as camadas de religiosidade e traz à tona a fé viva, ardente, apaixonada por ti. Que os sinais não sirvam apenas para nos assustar, mas para nos aproximar de ti. Que despertem oração, jejum, santidade, zelo pela tua presença. Prepara o nosso coração para o que está por vir. Que sejamos como os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Desperta o teu povo. E acima de tudo, vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos. Nós te desejamos. Em teu nome oramos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero estar pronto. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho e venha caminhar com a gente nessa jornada profética. Porque, meu irmão, Jesus está voltando. E tudo isso foi profetizado.